eu sou Marcelo Bardini e esse é o canal Só Me Deixa Andar de Moto. Para quem não viu os vídeos anteriores, essa é uma série de vídeos por onde eu estou viajando de carro e por algumas cidades aí do interior de São Paulo, sul de Minas, e contando um pouquinho da história da cidade, mostrando um pouco os pontos turísticos, né? E quem tiver mais curiosidade sobre a cidade, pode aí pegar a mochila, montar na moto e fazer um passeiozinho de final de semana até a cidade, estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre a história da cidade. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre o Sertãozinho. Olha lá, a cana é descarregada lá na ponta, ela vem passando, chega aqui na frente, ela é picada, depois vem o primeiro processo de moagem e depois para o segundo terno de moenda. Essa usina aqui, né, é antiga, então ela só tem 2 ternos. É chamado de terno porque são 3 eixos que vão moer a cana. Hoje em dia as usinas chegam a ter até 7 ternos. O bagaço sai do outro lado seco, sem nada. Aqui embaixo então é o vapor que vem da caldeira, que sobe e vai direto para mover as engrenagens da moenda. Depois o bagaço ele vai para a caldeira para ser queimado. E a garapa entra no processo para depois ser transformada em açúcar ou fermentada e destilada para cachaça, né? Ou hoje em dia seria o etanol. Projeto Verde Ar, memórias, que aí são projetos que as crianças vêm também para participar, lúdico, contação de história. Então esse daqui é o Engenho Central, primeira usina de São Paulo, toda mecanizada, comprada então por Francisco Schmidt, do Henrique Dumont. Olha a bomba de combustível da época, caramba! Um blend, que a cachaçaria Barra Grande, né? A gente tem para venda, né? Essas cachaças. Ah, tem aí então para vender. É. Ah, legal, vou levar uma. Pode entrar, Então, aqui na época, né, não se fabricava etanol, mas se fabricava cachaça. Então aquela casa ali na ponta ali, ó, é onde tem os tonéis que ficava armazenada a cachaça. Essa usina ela parou a atividade dela na década de 70. Então aquele prédio novo ali já produzia etanol, mas foi logo no início do Proálcool. E aqui então é o maquinário, né, da usina Schmidt. Então lá da frente, onde tem a caldeira, o vapor segue por tubulações e vem até aqui nessa máquina, onde aqui tem um pistão pneumático, né, porque é vapor, e esse pistão movimenta essas rodas aqui, que são os momentos de inércia, né? Então essas rodas aqui, elas acabam convertendo aqui para energia mecânica, né? Ó, o pistão ali também movimenta aqui também essa roda aqui, esse momento de inércia. Então aqui são 2, aqui é uma roda só. E que tudo por polias, né? Que não estão mais aqui, mas tem as polias ali em cima, ó, as roldanas das polias, que já gerava energia elétrica a partir do vapor. Já o caldo da cana, ele segue aqui para esses tachos, onde era feito aqui o processo de limpeza do caldo, né, por decantação. E depois então, esse caldo já limpo, ele ia para aqueles tonéis ali em cima, onde era feito o cozimento da massa. E depois aqui em cima, né, ainda tinha mais troca de calor para secar a massa, né? Então aquela garapa era fervida, cozida,
e até virar uma massa, né, como se fosse um melaço. E depois era secado, tem os cestos ali de centrífuga para secar, e aí então saiu o açúcar. Essa tora de madeira aí é o alicerce da estrutura, né? Então não era concreto. Abriu um buraco, enfiava a tora de madeira dentro, né? E depois já vinha com os pilares em cima, né? Ali, ó, a massa de açúcar então sai dali, né? O melaço, já cozido e bastante seco. E vem aqui, onde aqui é centrifugado. E aí o açúcar já cai direto aqui. É a massa, né? Cai direto aqui. E aqui embaixo é que são cestos de centrífuga do açúcar. Ela vai fazer esse processo de quebrar em grãozinho. Então aqui em cima era o processo de cristalização, então. Cristalização. Tá. Aí sai então o melaço lá de cima, entra nesse cesto, onde é feito a pega, né? A cristalização, Isso, às vezes o choque térmico. né? Aí aquela massa cai aqui e é distribuída nos cestos, que são as centrífugas aqui embaixo. E aí depois o açúcar ele sai por baixo, então. Tem uma roladora aqui pra O descarregamento era manual, então. Isso com uma fazinha de Ele não enchia? A gente tem Pra foto. cair? Isso, Não enchia? tá aí girando, né? E É vem que enchendo. ele era muito ele firme, não é, né? Não é? Ele não é fundo, né? Ele não é profundo. Não, né? parece uma coisa de algodão doce. A massa cai de lá, aí ela alimenta Essa é aqui o centrífuga. cesto, a centrífuga vai girar, como se fosse um tambor de uma máquina de lavar. E aí a massa seca já é o açúcar. Aí jogava aqui, e daqui então ele subia de novo pro elevador e secava lá, né? Sacação, Secava e... Aqui, ó, a polia, ó. A polia... tudo um esqueminha aqui, né? tinha todo um sistema de polias aqui, ó. Tá vendo? Tem uma ali que tem a correia. E pra girar aqui, ó. Então você imagina a quantidade de correias que tinha aqui. Ali tem uma. Energia elétrica gerada lá na caldeira alimentava um motor desse, ó. Um motor elétrico desse, que por polia, pelas correias, movimentava todas essas polias aqui, que também tinha as correias, e as correias faziam girar os cestos de centrífuga, fazia girar ali o cristalizador. Olha, impressionante, né? A transmissão de energia. Aí, ó, aqui então é um elevador de caneca que joga o açúcar lá em cima para seguir o processo. Lembrando que aqui na época não se refinava o açúcar, né? Era o açúcar mascavo que saía daqui. Aqui então se colocava o açúcar e era o molde para fazer o torrão de açúcar, conhecido como pão de açúcar. Lá no início, né, da moagem da cana, né, da industrialização, era tudo manual, né? Você tinha a mão de obra escrava que girava então as engrenagens, e as engrenagens era tudo de madeira. Olha só. As engrenagens tudo de madeira. Então essa usina aqui foi a primeira usina mecanizada mesmo, que não dependia de mão de obra, que não dependia de energia animal, né? Tanto mão de obra humana quanto de bois, né?
Isso daqui é um pistão pneumático, né? A vapor. Que esse pistão vai para frente e para trás. Que vai movimentar todo lá um sistema de engrenagem lá na frente. Cuja velocidade é setada, né? É configurada através desses pêndulos aqui. Então, quanto mais próximos esses pêndulos estiverem, mais rápido gira a máquina. Quanto mais longe esses pêndulos estiverem, mais devagar gira a máquina. Isso daqui é o que mecanicamente se fixava a velocidade desejada. Ali, ó. Ali a gente tem os ternos de moenda, ó, desmontado. Então ali são os eixos, né? São os 3 eixos que vão formar um terno de moenda. Processo de moagem, você vai Isso. Alguém ia colocando. Isso, colocando aquela aqui, aí o caldo já sai aqui, ó. Então, aqui já é uma moenda, né? Um terno de moenda com Isso, energia humana, né? Ou animal. Né? Aí esses cestos aqui eram colocados aqui embaixo para poder receber a garapa e depois era fervido, né? Esses tachos, né? Ia pro fogo para ferver. O processo da rapadura. Ali em cima, ó, as formas do pão de açúcar. Uma rapadura. Ficava uma rapadura desse tamanho aí. Então. E era, na época era moeda de troca também, né? Não era açúcar? Ou não era? Era. Nessa época? Era, um torrão desse daí, depois ia triturar e refinar ainda, né? Mas é a rapadura, era um pão de açúcar, era uma rapadura, nesse formato aí. Olha o tamanho. E aí, acho que vendia por partes, né? Assim, né? Eu acredito porque na época não tinha sacos, né? Era difícil, eu acredito, né? Pra envasar, né? Pra ensacar, né? Nossa, que curioso. Eu lembro bastante, mas é por causa Esse aqui. Não, agora sim. O morro, o morro do Pão de Açúcar lá tem o formato desse cone do Pão de Açúcar. E é aí que ficou o nome de Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, né? Tão maravilhoso. Imagina, a gente pensa tanta coisa, né? Nem Nunca. Mas você pegou, como será que é pão de açúcar? Agora sim. Né? Isso daí não chama Pão de Açúcar por conta do morro. O morro é que chama Pão de Açúcar por conta disso daí. Tá vendo? Essa daqui era a automação da época. Ó. Um amperímetro, uma chave seccionadora. Daqui deve ser um varistor para poder variar a velocidade do motor. E assim era o motor elétrico. Beleza. Olha só esse maquinário, ó, todo de madeira. O vapor passava em volta deles aqui, né? Na verdade a madeira é o isolante térmico, né? Então o açúcar, né? A garapa cozinhava ali dentro, ó, com vapor passando em volta, né? Essas daqui são as máquinas a vapor, ó. Vapor era distribuído aqui no pistão e o pistão movimentava, né, através dessas manivelas aí, né, dessas bielas, movimentava então os volantes de inércia, que aí transmitia por correias, né, transmitia energia mecânica para movimentar todo o processo mecanizado da usina. Depois que ele sai da centrífuga, né, ele sobe novamente para uma esteira, cai aqui nesse secador e aqui termina de secar, onde sobe novamente com o elevador de caneca e desce ali no funil ali para ensacar. Aí, ó, aqui então ele desce, é ensacado já em cima da balança, né? E aí na hora que dá o peso de 60 kg, que é a saca, né? Aí ele fecha a guilhotina ali, a válvula, para amarrar, costurar o saco e já mandar o saco de açúcar embora já. Então, essa usina aqui
ela está em processo de restauração através de um projeto aí de Secretaria da Cultura, né? E estão restaurando aí, ainda está em processo de restauração. Tem muita coisa para ser feita e estão mantendo o mais original possível, né? O madeiramento do telhado, infelizmente, não suportou, né? Estava em risco, então tiveram que refazer o telhado. E aqui então tem a descrição aqui, né? Da história aqui do Brasil com a agricultura, né? Com açúcar, com café, com combustível, né? Produção, crise do petróleo, né? Desenvolvimento de tecnologias. Então aqui tem a história aqui do Brasil. De moleque sempre vinha aqui, né? Tem um campinho de futebol ali, né? Então tava na bicicleta e vinha pra cá. E sempre via essas máquinas a partir das janelas, né? Minha visão aqui dessas máquinas era das janelas. Apreciava elas pela janela, porque estava abandonado, né? Então tá tudo fechado, abandonado, não podia entrar. Então eu ficava andando em volta dessa usina e olhando pela janela. Então hoje, com a abertura do museu, né, desde 2013, então tive a oportunidade de conhecer por dentro. É emocionante, né? Daqui ficou talvez uns 100 anos fechado, né? É emocionante, né? Porque isso daqui tá desde praticamente 1970 fechado, né? 50 anos aí fechado. Então, minha vida toda eu vim aqui e tava sempre fechado. Aqui, ó. Essas carroças aqui, ó, são originais da época aqui de quando o Francisco Schmidt estava vivo ainda, né? 1800 e bolinha aí, 1860, da época que Sertãozinho era uma grande produtora de veículos de tração animal. Então, aqui é a oficina mecânica, né? Não da época de Schmidt. O galpão da oficina da época de Schmidt pegou fogo, né? Então esse daqui já é um galpão mais moderno, onde tem um motor elétrico, mas é um motor elétrico só que toca através de polias todas essas máquinas motrizes aqui. As bancadas, engrenagem madeira, furador de bancada, entorno, beleza. Tudo com polias. Aqui então já é a parte de ferragem, né? De fundição. A bigorna ali, ó. Isso daí que é a bigorna. Ela é um molde, né? É uma forma, né? Vamos dizer assim, que você vai batendo o ferro aí e vai dando forma a ele. Olha só, esse daqui é o motorzinho elétrico, que tocava as polias e movimentava todas as máquinas. Olá, eu sou a Tamires, sou formada em pedagogia, né? E também tenho um curso técnico de conservação. Participei aqui em 2013, a primeira turma de conservação e restauro. Então a gente aprendeu, uma empresa que veio lá de São Paulo, desse primeiro processo, a gente aprendia as partes teóricas, né, com o arquiteto, pessoal do IFAM, e depois a gente fez a parte prática aqui de todo o trabalho de conservação, e isso, o trabalho deu tão certo que conseguiu abrir para visitação em 2013.
2013, É, né? 2013. E esse projeto, ele é um projeto da Secretaria da Educação? O museu, através dos recursos, né, conseguiu esse recurso. Essa empresa é uma empresa lá de São Paulo que faz trabalho de zeladoria. Aconteceu lá em São Paulo também, esse projeto aconteceu em outros lugares também. Aconteceu em outros lugares também. É uma zeladoria do patrimônio. Ah, legal. Aí, através desse curso, a gente conseguiu uma bolsa mesmo para fazer um curso lá no Museu de Arte Sacra em São Paulo, né? Ah, legal. Que é a Faculdade de São Bento, aí foi o curso mesmo de restauro, né? Que aí foi eu mais outro moço, o Clark. A gente foi durante o final de semana, durante 6 meses, a gente ia todo final de semana para fazer o curso lá. O curso de restauro lá e aplicar aqui na prática. Isso, e hoje a gente trabalha aqui no processo de conservação, quando tem alguma intervenção, a gente faz esse trabalho aqui também no museu. Legal. Parabéns, viu? Obrigada. Muito bem feito o serviço aí. Isso. Obrigado. Sensacional. Tô encantada. Aí eles voltam e eu vou. Mas É? toda hora, né? Nossa, uma beleza mesmo. Ficamos nós dois, internados praticamente. Eu cuidando dele. Do lado dele, Ele cuidando ficou de ruim, você. mas ele ficou ruim. Nossa. Levar uma recordação daqui, hein? De quando que é essa cachaça? Esse blend, eu acho que da década de 40, que esses tonéis tem, eles são enormes de madeira aqui. Meu avô construiu vários tonéis nas usinas aí. O do Pinhata, acho que tem uns 4, 5 tonéis lá dentro do Pinhata, que foi meu avô que construiu. Olha só, dá pra ver o poeirão? Dá pra entender porque que minha garganta tá assim. Tá correnite, sinusite, tudo. É museu da cana, tudo minúsculo? Essa daqui foi a usina que Henrique Dumont vendeu para Francisco Schmidt. Primeira usina de açúcar e álcool Começou a funcionar em São Paulo. 1906. que é a colônia, né, do funcionário da usina, né? Começou a funcionar em 1906 e parou em 1970. Claro, todos lá. Aqui é um condomínio fechado. Esse casinha que bonita. Acho que ela aluga, né? Paga pra museu? Paga pra usina, né? Que a usina aqui é do Balbo, né? Viagem. Era dos Balbo e agora é dos Biagi. Mas você vê, tem muita casa parada, abandonada, né? Tarde. Bom. É claro que essas casas aqui são mais novas que a usina, né? As carteiras da sala de aula. Tinha escolinha também, né? Escola rural. As casas originais da colônia
foram demolidas. Ali no meio daqueles calipau ali, o destroços das casas originais. É, mas não vou lá não. Essas também são novas? Essas daí são mais velhas, né? Então, e Henrique Dumont vendeu essas casas aqui, na verdade a usina, né? Na verdade quem vendeu a usina para Francisco Schmidt foi Santos Dumont, né? Que Henrique Dumont estava doente e deu carta branca para Santos Dumont vender as propriedades, vender os maquinários para construir o avião. Aí, ó, e lá ao fundo a gente tem uma usina atual, ó, em funcionamento ainda. Essa é a usina dos Toniello. Se não me engano é o Toninho Toniello, que é o gestor dessa usina aí. Mas é a usina da família Toniello. Usina totalmente automatizada. Olha lá a quantidade de bagaço que tá caindo, ó. O bagaço tá caindo ali, é o açúcar que tá entrando. Que tá a cana que tá moendo, né? Aqui é a plantação de cana, nascendo, ó. A cana que tá nascendo. A colheita mecanizada, porque tem palha no chão, não foi queimada a palha. E já tá brotando a nova safra de cana. Sede da Fazenda Vassoural, que era a sede da casa, né? Era a casa da fazenda do Francisco Schmidt. E ali aquele barracão ali, ó, aquele galpão, é o galpão onde estocava o café. Nossa, essa ali é proibido. É o galpão onde estocava o café, que ali passava a linha do trem. Então você vê, tinha uma estação de trem dentro da fazenda, né? Que foi construída por Henrique Dumont. Então Henrique Dumont veio para o interior de São Paulo para construir as ferrovias, né? O interior de São Paulo cresceu por conta das ferrovias. Isso. Estação de trem, a estação Francisco Schmidt, é o armazém dos grãos do café. É ele que passou para Santos, para Dumont? Não, Henrique Dumont vendeu a usina, máquina da usina, para Francisco Schmidt. Mas Henrique Dumont comprou para ele. Tá. Aí daí ele ficou doente e não montou. E aí Santos Dumont vendeu tudo, né? Santos Dumont, que era o aviador. Que é o filho, o aviador. Vendeu tudo para quem? Vendeu tudo, foi vendendo tudo. A fazenda hoje é a cidade de Dumont e Prodópolis. E os maquinários que tinha foi vendendo, né? E a usina não chegou nem a ser montada, já veio direto pra cá, pra Fazenda Vassoural, pra ser montada aqui. Passou pra cá a usina? É, amor, é a usina que a gente foi. Aqui é um Aras agora, Fazenda Vassoural. Obrigada. Valeu, obrigado, hein? Infelizmente os Biagi compraram a fazenda e proibiu o acesso. Então não tem mais visitação, não tem mais restaurante. Agora é tudo fechado só para eles mesmo. Uma pena, né? Tem uma criação de caprinos aí muito bonita. Tem ovelhas aí que são premiadas. Então, o que era do Francisco Schmidt agora é dos Biagi. Foi dos Toniello, né? Agora é dos Biagi.